Olá, vim mais uma vez falar sobre as maravilhas de Deus, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar um texto que escrevi sobre eleição e pregação. Um assunto que gera muitas dúvidas na cabeça dos irmãos. Então eu resolvi também falar um pouco sobre isso. Vamos lá, vou compartilhar o texto que eu escrevi com vocês. Eleição e pregação. Eleição e pregação são duas maneiras diferentes de chamar os que irão ser salvos. Duas maneiras diferentes de chamar os que irão ser salvos. Vamos ler. Para entendermos o que as Escrituras falam sobre isso, teremos que ir por partes. Para começar, temos que saber que a eleição está ligada à chamada antiga ou velha aliança, ou até mesmo lei de Moisés. Os que estão sob o jugo desta lei, partindo da introdução dela no Sinai, até os últimos dias do mundo, e fazem parte da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, um dos primeiros a serem chamados como eleitos são os que têm a promessa da eleição. Já a nova aliança, além de aceitar os que são chamados pela eleição, que são os israelitas, também aceita aqueles que são chamados através da pregação, que somos nós, gentios. Pondo tanto uns quanto outros, a partir do momento que se convertem, dentro do Evangelho da graça de Deus. Então, pessoal, deu para entender essa introdução? O que eu falei nela? Que a eleição está ligada à antiga aliança. Quando Deus fala de eleição, Ele fala de eleição dentro da nação de Israel e não fora da nação de Israel. Certo? Então, os eleitos são aqueles que serão tirados de dentro desta nação para pertencer a Deus. E nós, que não fazemos parte da nação de Israel, estamos discutindo eleição sem fazer parte dos eleitos. Porque para nós, a salvação em Cristo vem através da pregação do Evangelho. Unicamente pela pregação. Nós não fomos chamados como eleitos por Deus. Certo? Para quem Jesus foi enviado e para quê? Feita essa introdução, vamos agora expandir esse assunto entrando no ministério de Cristo e seus apóstolos, respondendo a algumas perguntas. Primeira, para quem Deus, no primeiro momento, enviou seu servo? Vamos ver aqui em Isaías 6, 8, 9. Para quem Deus enviou o servo dele, Jesus Cristo. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Vemos, pelo que foi dito acima por Isaías, que Jesus foi enviado à nação de Israel. Aqueles que têm a promessa da eleição, como eu falei. Então, Jesus, ele foi enviado a Israel. A obra de Jesus, ela tem um processo. E nessa parte do processo da obra, quando ele nasce do ventre de uma mulher até a cruz,
a mulher, no caso, Maria, então nessa parte do processo em que ele é um homem que está debaixo das leis mosaicas, ele tem contato e tem responsabilidade e foi enviado para pregar apenas aquela nação. Tanto que quando a mulher samaritana chega para ele de primeiro recusa essa mulher. Mas aquela mulher demonstra tanta fé que ele diz, vai, a tua fé te curou. Mas ele rejeita de primeira porque não era o momento dos gentios, era o momento dos judeus. Até a cruz era o momento dos judeus. Jesus chegou até nós a partir do momento que ele ressuscitou, que ele enviou os seus apóstolos pelo mundo. Então, aí sim, Jesus passou a ser também nosso. Mas antes da ressurreição, não. Agora vamos ver, para que ele foi enviado? Para a condenação de uns e salvação de outros. Vamos ver. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdo os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Isaías 6:10. Para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Isaías 8:14. Percebemos pela passagem acima o Senhor rejeitando, através do Evangelho, a nação que outrora ele mesmo escolheu, levando a ser o objeto de sua ira. Ou seja, Jesus não foi enviado para a salvação de Israel, mas sim para a sua condenação. Então, gente, Jesus foi enviado para a condenação de Israel, porque Deus estava irado com aquela nação. A nação que outrora foi a nação escolhida dele. Deus estava irado, enviou seu filho para a condenação dessa nação. Isso nós podemos ver o ápice dessa condenação na destruição do templo. Até hoje Israel, até hoje Jerusalém está cercada, está amontoada de gentios. Tudo isso é plano de Deus. Está dominada por gentios. Isso é plano de Deus, porque Deus está irado com o seu povo. Mas a ideia de Deus era destruir todo Israel. Vamos ver. Pelas palavras de Isaías 1:9, o Senhor fala assim: se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, veja, alguns foram poupados, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. E Paulo faz esse alerta importante. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Então, eu mostrei aqui a vocês o seguinte: Deus veio para condenar Israel.
Deus enviou Jesus para condenar Israel. Porém, pelo que nós lemos aqui, Deus separou alguns, que ele chama aqui de remanescentes, descendentes, aqueles que seriam chamados pela graça do Senhor, aqueles que seriam os eleitos do Senhor. Então, esses separados é que são os eleitos, ok? Então, Israel, esses eleitos, não Israel todo, mas esses eleitos foram chamados por uma predestinação de Deus e não pelo Evangelho, porque Israel negou o Evangelho, ok? E quem são esses eleitos? Acabei de falar. E são esses remanescentes separados que são chamados por Paulo na carta aos Romanos de eleitos. Então são essas pessoas que Paulo chama de eleitos na carta de Romanos. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. As pessoas, quando vão estudar a eleição, estudam apenas Romanos 9. Não vão entender nada. Para você entender eleição, você tem que entender toda a carta de Romanos, principalmente os capítulos 8, 9, 10 e 11. E depois de ler Romanos, você tem que ir para Isaías, que é em Isaías que Paulo se baseia para falar de eleição. Pronto, dei a dica. Portanto, o que quero dizer é que a eleição referida na Bíblia permanece mesmo no Novo Testamento. E, de acordo com Paulo, para os filhos antes naturais, ou seja, aqueles que não são descendência carnal de Abraão, que nascem através da escolha de Deus, ela se restringe a alguns escolhidos de Israel, como eu já falei, não envolve outros povos, também como eu já falei. O plano de Deus é salvar Israel pela eleição, porque seus olhos estão fechados. Como disse Isaías, e não creio no evangelho que foi pregado por Jesus e posteriormente por seus discípulos. Podemos ver isso claramente em Mateus, quando o Senhor passa por perto dos barcos dos seus futuros apóstolos, Pedro e André, João e Tiago. Perceba que Jesus não prega para eles, simplesmente os chama. Vamos ver em Mateus 4, 18, 22. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, sigam-me. Não houve pregação. E eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. Está escrito aqui, Jesus os chamou. E não pregou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Então, da mesma forma foi Paulo que, não aceitando Cristo pela pregação, foi introduzido no Evangelho por ser um dos eleitos de Deus. Perceberam? Paulo não aceitou a Jesus pela pregação, apesar de ele ter ouvido, ele ouviu muito a pregação, mas ele só se converteu quando Jesus parou na frente dele e o chamou. Jesus disse para aquele que ele enviou para Paulo, meu Deus, Ananias, desculpe. Jesus disse para Ananias: Paulo é um dos meus eleitos. Da mesma forma, os 12 discípulos. Jesus foi chamando eles. Jesus pregou o evangelho? Sim. Só que a nação de Israel não aceitou o evangelho. E sabendo Deus disso, enviou seu filho para chamar os eleitos que estavam dentro daquele povo. A gente tem uma ilusão, muitas pessoas que Jesus foi enviado para a salvação da humanidade. Calma, Jesus
salva os dele, restaura os dele por um processo. Primeiro Israel, depois nós gentios. É isso que nós temos que entender. Mas e nós, os gentios? Como ficamos nessa história? E nós? Foi o que eu já disse. Ao contrário deles, nós, os gentios, não somos alcançados pela eleição, e sim pela pregação do Evangelho. É por isso que Paulo diz na carta aos Romanos: quanto ao Evangelho, eles, israelitas, são inimigos por causa de vocês, gentios. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Então, eles são inimigos de Deus por causa do Evangelho, porque não aceitaram o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, são amados de Deus por causa dos patriarcas, porque Deus prometeu aos patriarcas salvar o povo deles. Então, nós somos alcançados pelo Evangelho. Eu vejo aí muitas denominações discutindo sobre eleição, quem é que vai ser eleito, quem não vai ser eleito. Isso para nós não interessa. O que interessa para nós, para mim, para você que não é judeu, é o Evangelho. Nós só somos alcançados pelo Evangelho e não por eleição. Mas discutir eleição também não é uma coisa errada, porque Deus também salva pela eleição, como eu falei aqui. Vamos continuar. Eu quero falar também sobre eleição e pregação um pouquinho mais para frente, para o futuro. Porque a eleição de Deus é desde o início do mundo até o final. Deus vai escolher dentro do povo dele homens e mulheres desde Moisés, desde o Sinai até o final do mundo. Entra Novo Testamento, Velho Testamento. Enquanto existe mundo, Deus vai estar salvando os seus eleitos. Vamos lá. Nós, não israelitas, somos alcançados apenas pela pregação do Evangelho, como já falei. Porque a promessa para nós, apesar de levar ao mesmo lugar, é diferente. Eles, israelitas, só podem ser alcançados pela eleição porque não aceitam o Evangelho. Desde que Cristo começou a pregar até o dia de hoje. E vão continuar não aceitando. É por isso que Jesus teve que abreviar, encurtar, sintetizar, tornar rápido os dias da grande tribulação. Se não fizesse isso, os eleitos dessa época que virá não poderiam ser alcançados. Sendo que durante a grande tribulação não haverá mais pregação do Evangelho. Portanto, nesse período, gentios não poderão ser mais salvos. Como disse Jesus em Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Veja só. Entrando a grande tribulação, cessa a pregação do Evangelho. Então, gentios não poderão ser mais salvos. Certo? Mas a eleição vai continuar. Deus ainda vai estar salvando pessoas que são eleitas dentro da nação de Israel. A não ser que você considere não, é a pregação do Evangelho o anjo que está lá em Apocalipse. Não é que a gente considere, está escrito na palavra, é uma pregação do Evangelho, mas não ficou claro para mim ainda como será essa pregação exatamente. O certo é que haverá uma pregação do Evangelho por um anjo, como está em Apocalipse. O anjo vai estar pregando o Evangelho para toda criatura. Mas quando eu digo que não haverá mais pregação do Evangelho, é pela boca de homens. Fique bem claro isso. Pela boca de homens não haverá, porque não haverá mais testemunhas de Jesus Cristo.
as duas testemunhas estarão mortas. E aquelas duas testemunhas se referem a nós, que somos testemunhas de Jesus, que pregamos o Evangelho. Se as duas testemunhas vão estar mortas, não haverá mais pregação do Evangelho. Mas eleitos ainda haverão. E o Evangelho que vai ser pregado por esse anjo que João fala, Deus, só Deus, no mistério dele, sabe como é que as pessoas vão ouvir esse anjo. Sei que ele vai me revelar mais para frente, mas até esse momento não tenho essa revelação de como exatamente, se o anjo vai chegar diretamente para as pessoas, ou se vai reunir as pessoas e pregar para todo mundo. Não veio ao meu entendimento ainda. Espero que o Senhor me revele, se for da vontade dele. Mas haverão eleitos. E até haver eleitos, até o final, até a vinda do Senhor, vão haver pessoas eleitas para serem salvas. Por fim, você pode estar se perguntando, como pode alguém ser salvo sem a necessidade da pregação? Qual o critério usado? Bom, o critério deve ser aquele que o Senhor deu para Moisés. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus abençoe a todos.